Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto do Salmo 128. Nós vamos ler esses 6 versículos. Quando você pega o Salmo 120 até o 134, nós estamos falando do Cântico dos Degraus, cântico de romagem. Quando todo judeu ia para Jerusalém a adorar ao Senhor, eles declaravam os Salmos 120 até o 134. O Salmo 128 é um desses salmos e eu queria que você acompanhasse aí no texto bíblico, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, que o Senhor possa ministrar no nosso coração. Estamos falando de casa, estamos falando de mãe, estamos falando de pai, e que nós sejamos ministrados pela tua palavra nesta noite, que o Senhor nos use com o poder do teu Espírito. Traz todo pensamento cativo para que não seja impedido de compreender a tua palavra, e blinda essas mentes contra toda a ingerência do mal, que veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos blindar e dar vida, e que esta vida seja ministrada nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Decidimos no mês de maio trabalhar essa temática, encontrando um lar. Na verdade, o livro Guardando o Lugar, de Jim Pollock, uma americana, me impactou muito nessas férias de abril e me fez refletir um pouco mais sobre família. Nós tratamos na semana retrasada da Bíblia como uma história sobre o lar, e 3 atos: alocação, deslocação e realocação. Alocação, quando Deus colocou o homem num jardim, o casal. Deslocação, quando eles, por deliberação e desobediência, eles são deslocados do jardim do Éden. E anda peregrinando como você e eu nos dias atuais. Realocação, quando esse ser humano encontra com o Senhor Jesus, ele é realocado numa nova família, e Jesus disse: não turbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito a vocês: eu vou preparar lugar. Isso é realocação. Na semana passada, reverendo Copesca, Marcos Copesca, tratou do sim, casamento, o sim na rotina do lar. Nós temos 35 anos de casados e vocês têm as suas idades de casamento, e todos os dias você no casamento tem que dizer sim, para reafirmar, para conformar, para confirmar o seu compromisso conjugal. E foi isso que vimos através dos descendentes de Efraim, e vocês conheceram muito bem a semana passada um tal de Berias. Quero entrar um pouquinho num contexto histórico. Eu morei no sul de Minas, e lá em Minas as coisas são um pouquinho mais atrasadinhas, porque o pessoal é muito mais conservador. Essa é uma casa típica de Minas. As casas comuns eram comuns nessas casas de 40, 50 anos atrás, as pessoas mais antigas fazerem mudança dos móveis num ambiente. Então a gente queria mudar a nossa casa, a gente mudava a penteadeira, mudava o sofá, mudava a cama de lado, mudava o guarda-roupa, porque não tinha tanto armário embutido como vocês hoje na modernidade têm. E a gente dava um design diferente para as nossas casas, humildes casas. E no aspecto da arquitetura, haviam 2 cômodos muito importantes na constituição da casa, que hoje talvez pode diferir, mas na época nós tínhamos o alpendre e a cozinha. O alpendre é esta imagem externa, é uma pequena antessala em que as pessoas à tardezinha se reuniam para conversar, para avaliar o dia, e bem à frente da casa, normalmente as pessoas transitavam ali na rua, então tinham uma visibilidade, ali também tinha algumas plantas que a dona da casa cuidava. Era um lugar para descansar do dia findo, era um lugar para contemplar o entardecer, para cumprimentar as pessoas. Em Minas é tarde.
E as pessoas iam, paravam, como é que está? Como é que foi o seu dia? Elas conversavam. Eu vi isso muito na cidade de Alterosa. Muitos contavam causos e planejavam o dia seguinte ali naquele alpendre. Mas o outro lugar era a cozinha. E a cozinha mineira, naquela época, tinha todas elas o fogão a lenha, e era hábito. Então, o lugar central da casa era justamente a cozinha, porque ali se fazia as refeições e ali também se conversava. O chão era de vermelhão normalmente, o teto era sem forro e estava empretejado pela fumaça do fogão a lenha, e algumas carnes de penduradas ali para secar, panelas areadas, bem claras, bem límpidas, bem bonitas, os alumínios bem brilhantes, e a lata de banha com carne de porco, e comida que ficava ali nas panelas, e você servia em cima do fogão a lenha. Porque o que dá as boas-vindas não são as mobílias da casa, mas a mesa. A mesa é a palavra utilizada aqui nesse texto, ao redor da mesa, nós ouvimos aqui no texto do Salmo. E o meu tema com vocês nessa noite é mesa, o lugar central do lar. A família se reunia para as refeições ao redor da mesa. Uma comida simples, orgânica, natural e muito saborosa. No café da manhã, pão de queijo, rosquinhas, um café gostoso, um pão caseiro, o café era no bule e o leite in natura, bem quentinho. No almoço e jantar também era regado com arroz, feijão, abobrinha, quiabinho, se for mineiro, chuchu, mandioca e uma mistura de carne, seja bovina, seja de frango, ou seja de porco ou ovo. E aos domingos talvez alguma coisa mais especial, como uma macarronada bem feita e interessante, sempre também com uma sobremesa gostosa. O mineiro gosta de goiabada com queijo. E a cachorrada era quando o leite azedava, então você aproveitava para não desperdiçar o leite e fazia o famoso doce da cachorrada. E alguns tinham rapadura, doces em conservas, aquelas compotas lindas, na companhia sempre do queijinho que o mineiro gosta. Se você chegasse na casa de um deles, eles conversavam com você, e uma das coisas primordial deles era colocar você à mesa, e numa visita à tarde você tomaria um cafezinho, um queijo, uma rosquinha ou um pão caseiro que eles tinham feito. Uma mesa simples, uma mesa rústica, uma mesa singela, mas linda, receptiva e aconchegante, cheia de coisas boas. Porque, de fato, o que dá as boas-vindas não são as mobílias da casa, não é o tapete persa que você possa ter, não é aquele sofá veludado. As boas-vindas são dadas pela mesa. A mesa, de fato, é o lugar central do lar. Para os mais tradicionais, papai sempre senta aqui, a mamãe aqui, e aqui o filhinho, e ali a filhinha. E nas casas mais tradicionais, elas têm os lugares bem definidos. E os momentos das refeições são momentos solenes, são momentos litúrgicos. Todos precisavam estar assentados para assim iniciar a refeição, e nas casas cristãs sempre elas iniciam as refeições com uma oração de gratidão. Ali à mesa se conversava, ali se ria, ali se compartilhava, ali se pedia, pega isso para mim, e a gente tinha um dia, como é que foi isso, e a gente compartilhava na mesa. É claro que às vezes saíam alguns desentendimentos, e quando isso acontecia a comida ficava ruim, e perdia o sabor, perdia o apetite. Mas em regra, só se saía da mesa quando todos acabavam de comer. Tudo era dividido e compartilhado, atendendo até as preferências, que parte do frango você gosta, é essa, então vamos dar isso aqui para o fulano, Beltrano, e o papai gosta disto. Normalmente a mamãe coordenava esse ambiente, servindo e repartindo com critérios e gostos. Estar à mesa era um momento devocional, litúrgico. Infelizmente, tem muita coisa usurpando, tirando o lugar da mesa nos nossos dias. As redes sociais, e hoje muitos pegam no horário da refeição, estão com esse equipamento e olhando o WhatsApp, olhando mensagens, e a mesa não faz mais sentido. Alguns pegam, fazem o seu prato e se retiram e vão lá para a sala da TV e esquece de toda a família. Alguns dizem, depois eu pego, depois eu como, e vai lá para o seu quarto, retorna depois e já perde aquela comunhão. Então não há uma intencionalidade hoje, é isso que nós queremos ajudar você a resgatar. Muitos nem mais arrumam a mesa, tem casa que não mais se arruma a mesa.
a família não se encontra para comer junto, e cada um tem ou faz o seu horário. A vida moderna agitada estabeleceu outras prioridades e nós relegamos, usurpamos o lugar à mesa. Há uma forte ênfase no individualismo e não no corporativo, e não na comunhão, e não na família. Falta regra, falta agenda, falta intencionalidade, falta disciplina. Interessante que numa estatística americana, o tempo gasto na cozinha em 1920, tempo semanal, era de 30 horas semanais que o americano gastava na cozinha em 1920. Em 1950, o tempo foi reduzido semanal para 20 horas. E nos tempos modernos, as pessoas gastam semanalmente na cozinha 5 horas. É uma estatística que mostra que nós perdemos essa convivência. É claro também, porque hoje tem o air fry, você tem um fogão que aquece rápido, o micro-ondas, os fornos, e naquela época você tinha que acender o fogão a lenha, fazer aquecer, isso tudo demorava e era um tempo de curtição, e nós perdemos, e essa agitação e a modernidade, a tecnologia rompeu e contribuiu para que a gente se esfacelasse com a mesa e tirasse todo esse ambiente que, conforme esse texto que lemos, é fundamental para a vida e para a relação da família. A imagem de uma pessoa bem-sucedida nesse texto tem a ver não com uma pessoa cheia de bens. A imagem que esse texto nos apresenta de uma pessoa bem-sucedida não é que ele era uma pessoa que ocupava um cargo na sociedade. Não era porque ele tinha uma boa formação acadêmica, não é porque ele tinha prestígio e amigos na sociedade que ele era bem-sucedido, não é porque ele tinha riqueza, capacidade empreendedora, não é pela quantidade de lugares, um homem viajado, um casal viajado que conhece todo mundo, mas ele diz que bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos e vai viver feliz com a sua esposa, com seus filhos. Ele remete você para o ambiente da casa. O Salmo 128 é assim. Há uma complementariedade entre Salmo 127 e 128, porque no 127 ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifico, inútil será para você levantar cedo, repousar tarde. E ele descreve: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão. Feliz o homem que este deles a sua aljava, não será avergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Aí depois ele: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás. E ele desemboca nesse ambiente da mesa. Eu quero ver com você que a mesa é a mobília central, e você vai encontrar nela 5 coisas que eu queria que você repetisse comigo. Primeiro, temor, alegria, valorização, bênção, futuro. Debbie Titus é uma americana que faleceu recentemente. Ela já esteve na nossa comunidade de fé, e ela ministrou sobre isso. Ela tem um livro publicado chamado A Experiência da Mesa, e você pode olhar, porque ele trabalha do segredo para você criar relacionamentos profundos. E ela diz que o lar é onde o coração se forma, mas a mesa é onde ele se conecta. Então a mesa é importante. Em primeiro lugar, quando falamos de mesa, o lugar central do lar, nós estamos falando que ali tem um lugar de temor. E eu encontro isso nos versículos 1 e 4, quando ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E no 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O temor está presente à mesa. Onde? Quando uma família cristã prepara um ambiente e se assenta, e alguém ora, alguém agradece, há temor, dizendo: Senhor, o que temos aqui à mesa é porque o Senhor nos deu condições. Nós entendemos nesse gesto, quando agradecemos, que o Senhor é provedor, o Senhor é quem manda a chuva, o Senhor é quem rega a terra, o Senhor é quem muda as estações, o Senhor é que dá o pão que alimenta, o Senhor é quem faz a semente germinar, florescer e frutificar. Há uma coisa muito linda que acontece na Alemanha, nas famílias mais tradicionais. Em todas as mesas eles colocam uma vela bonita, decorada, e ela traz um aspecto nostálgico e de uma comunhão entre família. E lá em inverno isso favorece
Mas em todas as casas também mais tradicionais existe um livro chamado Guest Book. Nesse livro, todos os visitantes que vão àquela casa fazem um registro. Estive aqui em tal data e fui muito bem recebido nessa casa. Eles fazem uma dedicatória àquela família. E aquele guest book pertence àquela casa, pertence àquela mesa. E todos os visitantes que vêm e participam na mesa, eles deixam uma mensagem, às vezes colam uma fotografia para lembrar. É um ambiente que eles preparam, é um ambiente que a luz está ali para lembrar que Deus está presente. Na mesa também o temor é manifesto e é associado com uma vida obediente e uma vida piedosa. Na verdade, uma vida piedosa obediente. A vida piedosa tem a ver com o relacionamento com o Senhor, a fé que você expressa, a forma como você desenvolve o seu relacionamento com o Senhor, a palavra, a oração, o louvor, as práticas espirituais. Algumas famílias cantam à mesa. O texto diz que o obediente anda nos seus caminhos, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O caminho é a trajetória dessa pessoa, a trajetória dessa família, a jornada dessa família, a estrada dessa família, o curso de vida, a direção. É como o registro bíblico denota: Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus. Na mesa aprendemos que o temor sempre traz proteção e direção. O temor sendo regado na mesa. Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então, quando nós estamos à mesa agradecendo, nós estamos fazendo essa associação ao Deus provedor, ao Deus protetor, ao Deus cuidador, ao Deus que abençoa os que o obedecem. Jim Pollock, a autora do livro, ela assevera que a mesa é uma sarça ardente onde somos inflamados pela presença de Deus. Algo acontece ao redor da mesa e nunca em frente da televisão. Aqui é um princípio que você precisa resgatar. Se você quiser entender que a mesa é o lugar central do lar, você precisa trazer o temor, instalá-lo no meio da sua vivência familiar. E Deus tem que estar presente neste lugar. Em segundo lugar, a mesa é um lugar central do lar, porque também você encontra ali alegria. E o texto aqui diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. São 3 afirmações desse salmista. Eu conheci uma pessoa humilde. Houve um festival de canções evangélicas em São Paulo e ele fez, chamava-se Irã. E ele fez uma canção muito bonita. E o refrão dessa canção dizia assim: devemos estar contentes com tudo aquilo que a gente tem. Se Deus tem alimentado e agasalhado, digo amém. E ele tinha essa satisfação mesmo na simplicidade, na dificuldade da vida. Ele teve um problema de coração e veio a morrer por isto. Eu estava nesse final de semana visitando uma fazenda lá perto de Macaúba, Nazaré, Fazenda Nazaré, e o Bernabé Minhos e a Marlene, e tinha a mãe da Marlene, a dona Lídia e o senhor José. Achei interessante da alegria desse casal de estar recebendo o pai que tem mais de 90 anos e a mãe que tem 80 e poucos anos. E a alegria daquele casal que estavam sendo tratados como crianças, porque quando a gente envelhece, a gente se torna quase que menino. Mas percebi a alegria deles participarem, assentados à mesa, compartilhando, comendo gostosamente, devocionalmente. O texto diz que do trabalho de tuas mãos comerás. O trabalho das suas mãos, conforme Provérbios 31 diz, que a mulher virtuosa não come o pão da preguiça. É do trabalho das mãos. Tem que semear, tem que cuidar, tem que dedicar tempo, tem que trabalhar. É só você se aventurar a fazer uma hortinha e você vai entender o que eu estou dizendo. Você tem que colocar a semente, você tem que preparar a terra antes, colocar a semente, depois você tem que tirar as invasoras, você tem que aguar diariamente para você colher. Eu tenho um pé de tomate, cereja, e ele tem me ensinado muito. Se eu deixar um dia sem aguar, ele murcha. E quando eu coloco água, ele vive. E me mostra muito, esse pé de tomate está me ensinando muito sobre esse cuidado diário que a gente tem que ter com as coisas.
Há um presbítero aqui, o Zé Manuel, que já foi presbítero dessa igreja, hoje é disponibilidade. Ele tem ali na saída para Carapó um terreno com mais de 500 pés de mandioca. Ele diz: pastor, eu nunca vendi, eu sempre dou essas mandiocas. E ele planta de um jeito diferente, ele faz um morundum de terra e coloca a rama assim e não assim. E as mandiocas são lindas, mas quase toda a tarde ele está lá carpindo, mexendo e plantando e acompanhando. Hoje de manhã, os queridos irmãos que vieram tomaram um suco de goiaba, que veio lá da Fazenda Nazaré, mas só que você, para fazer isso, e a gente fez com muita alegria naquela fazenda, você tem que pegar a goiaba, você tem que recolher a goiaba, você tem que cortar, limpar a goiaba, tirar as partes ruins, bater a goiaba, coa a primeira vez, coa a segunda vez e prepara para trazer para o nitinho. Tudo tem trabalho. E vocês jovens precisam entender isso. Vocês estão tão acostumados com tudo à mesa e vocês não sabem o trabalho que tem, o que um produtor rural tem, e nós devemos valorizar. Eu estou vendo uma ideia política conflituosa entre colocar o grande produtor com o mini produtor, e a gente vive esse drama, mas eu queria agradecer a Deus por todos os produtores rurais, porque eles têm preenchido esta mesa. E quando eu coloco e vejo um tomate, quem é que plantou esse tomate para que ele chegasse? Quem é que plantou esse alface, essa cebola? Quem que plantou esse arroz? Muito obrigado, Senhor. É um lugar de alegria. Comerás. E é gostoso comer. Comer é uma das coisas boas da vida. E você precisa consumir o que você plantou, beber o que você também cultivou. Isso é bênção, traz alegria, traz satisfação. É isso que esse texto diz. A palavra restaurante é do latim restaurare, e quer dizer restauração mesmo. Uma vez Jesus teve que ter um trabalho muito personalizado com um discípulo seu chamado Pedro. Pedro negara. E Pedro ficou desiludido consigo mesmo, se arrependeu, chorou amargamente. Mas um dia, talvez querendo desistir, ele disse: vou pescar. E ele falou isso e alguns embarcaram: vou pescar também. Eu acho que a gente não serve para ser discípulo. E aquela noite foi terrível. Eles eram exímios pescadores e naquela noite não pescaram nada. Alguém já pregou sobre estes textos, João 21, a noite escura da alma. Pela manhã aparece o indivíduo lá na praia: tem alguma coisa para comer aí? E eles pescaram a noite inteira e nada pegaram. Não. A voz lá do fundo diz: jogue a rede do lado direito do barco. E eles jogaram. E João, que discerne a voz de Deus, diz: é o mestre. Pedro, que é o discípulo não fácil de ouvir, mas de agir, ele pula dentro da água e vai encontrar. E sabe o que Jesus faz? Jesus está com um restaurante na praia. Pães e peixes na brasa, para restaurar um corpo abatido que nada pegou. E ali é o momento de cura terapêutica e de restauração da alegria de um homem que talvez estava chutando o balde, dizendo: eu não sei ser discípulo. A mesa é um lugar para restauração terapêutica, para degustar, para sentir sabor, para se alimentar. Há uns 10 anos atrás, eu estava em Botelhos com 2 pastores, Mário Góes e José Pizzini. Nós fizemos um retiro ali perto de Poços de Caldas, numa fazenda. Passamos 3 dias numa cidade chamada Botelhos, numa fazenda escondida de cafezal. E nós fizemos um retiro espiritual e nas refeições, a gente falava sobre isso, o comer devocionalmente. Sentindo o sabor, parar para pensar, não entrar no ritmo da vida acelerada, comer elogiando, comer agradecendo, comer compartilhando, entendendo que há uma outra pessoa que está conosco à mesa, que restaura. Isso nos traz alegria. Alegria também pela simplicidade da rotina, porque imagina todo dia a mesma coisa, e você, mamãe, sabe do que eu estou dizendo, você, esposa, sabe do que eu estou dizendo. Preparar a mesa dá trabalho, ir lá no fogão, preparar o alimento, planejar o que vamos comer e deixar todas as misturas diariamente. Depois acaba tudo isso, pega, lava a louça. Isso é rotineiro e não é tão gostoso.
Mas esse texto diz que feliz serás e tudo te irá bem. O texto nos mostra que mesmo as tarefas domésticas, elas passam a ser para nós motivos de alegria, quando nós entendemos que elas são importantes para alguém, quando traz satisfação para alguém, quando eu faço o meu melhor, quando eu faço com gosto, quando eu faço com vontade, quando eu faço porque alguém vai ser abençoado com esse meu gesto. Só o fato de fazer o melhor libera no teu organismo o hormônio da alegria, que é a endorfina. E todas as vezes que você reclama, que você chateia, que você amargura, que você lamenta, você está liberando cortisol. Isso destrói você. Se tem uma coisa que eu faço quando vou para São Paulo hoje visitar minha mãe, é ir com ela para a cozinha. E quer vê-la ficar feliz se eu levar abobrinhas. E eu tenho uma dica para você que vai para São Paulo. Passe sempre no posto Graal, abasteça o seu carro, com 25 litros você ganha um pão de semolina. Minha mãe adora esse pão. E eu deixo o meu carro no limite para chegar lá e abastecer 2 vezes, que eu quero levar 2 pães. E de vez em quando eu peço para a frentista, dá mais um pão para mim, que a minha mãe gosta. E elas dão. E passa-se um mês e a mamãe fala, estou comendo aquele pão que eu deixei na geladeira e estou comendo. E é gostoso ver a alegria com coisas singelas, com abobrinha e com pães. E quando eu estou lá, ela quer que eu ajude na cozinha e eu fico, mãe, como é que a senhora quer que corta isso? Ela corta assim, 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 ela vai especificando. Isso traz a ela e a mim alegria. Por isso que a mesa é um lugar de temor, mas é um lugar também de alegria. Mas o texto continua, a mesa também, como lugar central do lar, é um lugar de valorização. No versículo 13 você encontra assim, tua esposa, teus filhos, depois lá na frente diz, filhos dos filhos. Então, na estrutura familiar, a gente vê uma configuração de personagens comuns de uma família. O homem, o esposo, a esposa, os filhos e os filhos dos filhos, que então são os netos. Na questão do texto, a gente já vê que há um valor dentro da estrutura familiar de cada integrante. Todos têm o seu valor e tem que ter um respeito à individualidade de cada um dos integrantes dessa família. E tem que ter uma interdependência, uma harmonia. Todos precisam se relacionar com sinergia, com responsabilidade, com respeito, com convergência, com mutualidade. Cada um tem que desenvolver o seu papel na estrutura familiar. O homem, como vimos no ponto anterior, é esse que carrega o temor e a bênção se instala na sua casa. Ele traz, através do trabalho, traz a provisão e a alegria. Não estou dizendo aqui que hoje essa mentalidade judaica prevalece nos nossos dias, porque hoje não é só o homem provedor. Muitas mulheres são provedoras e contribuem para a provisão da sua casa. Mas aqui há uma ideia de complementariedade. Mas o texto diz, a tua esposa no interior. E eu queria destacar que lá em Gênesis, quando fala marido, nós estamos falando uma palavra hebraica, ish. Mas quando fala esposa, fala ishá. Então há uma complementariedade. O ish foi complementado com a ishá, com a esposa que o Senhor colocou para complementar, para ser adjutora, para ser auxiliadora, para somar, não para competir, mas para agregar. E esta mulher é dita aqui que ela trabalha nos bastidores. Por isso que aquele ditado dizendo que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, a ideia de que essa mulher que é inteligente e sábia, conforme Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, ela trabalha no recôndito, ela trabalha no porão. E essa expressão no interior é yareká, quer dizer no recôndito, no flanco, dos lados, nas beiradas. Essa mulher vai fazendo essa harmonia, porque ela sabe fazer bem isso. E ela é comparada como uma videira frutífera. E a ideia do salmista é transmitir prosperidade, produção, fecundidade, riqueza. A mesma palavra fecundidade aqui, ou para frutífera, é que utilizou lá em Gênesis, quando Deus diz para o casal, sede fecundos. E aqui está dizendo mulher fecunda, produtiva, que multiplica. O homem, a esposa no interior como videira, e aí ele se remete aos filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, os seus descendentes. O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor e são flechas. Ouvi recentemente uma abordagem do Cláudio Duarte, achei muito interessante, que diz o seguinte, que antes das flechas serem lançadas, elas são trazidas para perto do coração. A flecha é trazida para perto do coração. Papai e mamãe, traga os seus filhos hoje para perto do coração.
porque quando eles forem lançados, eles já estão preparados. É isso que os pais têm que fazer à roda da mesa, dar a ideia da valorização de cada um. E esses filhos são como árvores, rebentos da oliveira. A ideia aqui é de gente que foi plantado. É como o Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor é como árvore plantada. É a mesma ideia, como rebentos, como brotos, como muda de planta, como transplantados, como com força. E falando da oliveira, interessante que eu estava lendo um pouquinho, um comentarista, ele diz o seguinte, que quando uma oliveira, ela começa a produzir depois de 15 anos de plantada, e ela tem longevidade, as oliveiras têm. Nós temos aqui o Jardim das Oliveiras, vocês podem ver algumas oliveiras ali. Mas quando ela já está velha, o tronco central, ele começa a enfraquecer, não produz mais frutos. E em volta, os rebentos, os ramos começam a subir em volta, que vem da raiz desta oliveira de tronco velho. E eles então dão vigor. É a mesma ideia, que eles são como rebentos, que vêm trazer vigor, força para renovar. Assim são os filhos da sua mocidade. Davi, ele faz uma oração linda ao Senhor, quando ele pede para os seus filhos assim, que os nossos filhos sejam na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas, como pedras angulares, lavradas, como colunas de palácio. Filhos ao redor, à roda, em derredor, nas cercanias, no circuito, rodeados juntos. É isso. Quando há valorização do esposo, da Ixá, dos filhos, depois ele diz, você vai ver os filhos dos filhos, e aí nós estamos falando dos netos, e ver a descendência, lugar de valorização, lugar de comunhão, lugar de senso de valor, de mutualidade. Pai, mãe, respeito, filhos e todos integrados. Em quarto lugar, a mesa é um lugar central do lar e é a mesa que dá uma boa hospitalidade. É um lugar de bênção. Versículo 4 diz, eis como será abençoado o homem. Versículo 5 diz, o Senhor te abençoe desde Sião. A palavra é abençoar, é invocar a bênção, invocar a prosperidade sobre uma vida da pessoa. Há uma prática no judaísmo que todas as sextas-feiras, quando vai se iniciar o Shabat, os pais estão reunidos ao redor da mesa e eles abençoam os seus filhos, impondo as mãos sobre os seus filhos, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E nas festas de Yom Kippur, que é o dia de expiação, eles novamente, todas as sextas, e na festa de Yom Kippur, eles vivem abençoando os seus filhos. A mesa é um lugar de bênção. É um lugar de invocar a bênção para que os seus filhos possam ir bem, sejam projetados para o futuro. Mas eu gostei desse texto porque, primeiro, ele trata de uma bênção particular, como será abençoado o homem, uma pessoa individual, uma pessoa no seu particular. É uma bênção no privado, é uma bênção para esse homem, nos afazeres, nas realizações, como já dissemos aqui recentemente sobre prosperar. Tudo o que José fazia, Deus abençoava. Mas ele estende essa bênção, além do particular, do privado, ele fala da bênção que vem de Sião. O Senhor te abençoe desde Sião. Sião é um nome utilizado para Jerusalém. Jerusalém é o lugar do templo, Jerusalém é o lugar da adoração. Então ele está dizendo assim, que este homem, ele sempre vai cultuar a Deus em Sião, e desde Sião esta bênção vem para o privado, mas vem no culto, vem na celebração. E aqui você precisa entender o valor do templo, o valor em que você congrega, para que de Sião, onde o povo de Deus se reúne para celebrar, a bênção vem. Ali ordena o Senhor a sua bênção. A mesa nos remete ao templo, a mesa nos remete ao culto, a mesa nos remete à ceia. Leva a sério a questão de Sião. Leve a sério a ideia da celebração. Nós vivemos um tempo moderno que as pessoas, além de descaracterizar a mesa, estão descaracterizando a igreja. Sião não tem valor para as pessoas mais. Mas Jesus estava reunido à mesa com seus discípulos. A igreja de Jerusalém estava reunida no templo, e no partir do pão, e nas orações,
havia oração intensa. Bênção particular, bênção que vem desde Sião, mas o texto diz bênção que estende a casa, porque vem de Sião e vem para minha casa. Aquela oração de Jabes faz sentido, porque esse homem fez uma oração a Deus, dizendo assim: tomara, Senhor, que tu me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E o texto diz: e Deus concedeu o que Jabes pediu. Bênção, privado, desde Sião, nossa casa. Mas o versículo diz, versículo 5, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Bênção no privado, bênção que vem desde Sião, bênção que se instala na sua casa, mas que bênção que alcança Jerusalém. A bênção que alcança a cidade. Hoje eu vi uma reportagem, está se falando muito sobre Israel, e tem alguns conflitos na faixa de Gaza, e não é questão de palestino, é de alguns grupos terroristas que estão em Gaza, que lançam mísseis. Israel tem que se defender. E esta pessoa estava dando uma entrevista dentro de Jerusalém, e a ideia é de que a bênção do Senhor saia do privado, se estenda desde Sião, entre na sua casa, mas que irradie no seu condomínio. Sabe, uma das coisas que me deixa muito triste, às vezes está se tornando comum, de eu ouvir histórias de gente que vive na mesma comunidade e crentes em Jesus que estão com problemas, enfrentando problemas de serem vizinhos nos condomínios. Que vergonha! Nós temos que entender que é importante irradiar a bênção do Senhor na cidade, na Jerusalém, na vizinhança. Você não tem que ser pedra de tropeço para ninguém, nem para o seu irmão, nem para o outro que não é seu irmão. É isso que Davi fala: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Senhor, que eu possa irradiar a bênção na cidade e na vizinhança. E por fim, a mesa é o lugar central do lar, onde há temor, alegria, valorização, bênção, mas há também futuro. O texto bíblico diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja futuro, a prosperidade de Jerusalém, e para que veja os filhos dos teus filhos. Ele remete a mim e a você para o futuro. Contemple, considere, presencie, aprecie a projeção de Deus para a sua vida, a projeção de Deus para os seus filhos, os sonhos, as idealizações. E a mesa é um lugar de olhar para frente, para o futuro. E daqui uns dias esse lugar vai estar vazio, talvez o outro lugar vazio. E algum tempo atrás vocês estavam juntos, mas agora o futuro tomou conta e destinos diferentes separaram vocês. A palavra prosperidade tem que ver com as coisas boas. Prosperidade para Jerusalém durante os dias da sua vida. Paz sobre Israel. Aqui é um lugar de invocar a paz. Paz seja sobre a sua vida, sobre a sua vida. O Senhor te convida e me convida nessa noite a banquetear juntos. O Senhor alimentou Adão e Eva no jardim. O Senhor sustentou o povo durante 40 anos com maná, banquete. Jesus se apresenta como o pão da vida. Jesus participou de alguns banquetes, de algumas refeições na casa de pessoas. Jesus foi um anfitrião, alimentando muitas pessoas com pão e peixe. Jesus esteve à mesa com seus discípulos, na mesa onde ele instituiu o pão e o vinho, a aliança. Jesus trouxe a restauração de Pedro. Jesus, ele é o pão da vida. E Jesus afirma que o céu é comparado a uma mesa de banquete. Diz o texto de Mateus 22:4, projetando para o futuro a mesa. Eis que ainda outros servos foram enviados com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei a mesa, o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para o banquete, vinde para as bodas. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. E o profeta Isaías declara, usando a palavra que o Senhor lhe dera: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. O projeto futuro concretizará com uma mesa. Eu queria que você ouvisse essa canção de Pedro Valença, Canção da Família. Recentemente eu a ouvi
e chorei bastante. Porque às vezes a gente não valoriza esses momentos que podemos participar juntos. Acompanhe essa canção. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das lutas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filha, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar, mamãe não cozinhava tão bem. Mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certas coisas continuem a mudar. De certas coisas continuem a passar. E o que me resta é só o hoje transformar. Quero pedir para você se colocar em pé. Há uma história no Velho Testamento que muito me impressiona. Davi fizeram uma aliança com Jonatas, filho de Saul. E Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. E esse menino teve um problema e ele se tornou manco. Depois que Davi assumiu o trono, substituindo Saul, Davi, para cumprir a aliança que ele fizera com Jonatas, ele perguntou a alguém descendente de Jonatas que está por aí, e eles lhe falaram de Mefibosete. Ele estava num lugar refugiado chamado Lodebar. E Davi pede para trazer esse menino, e ele era manco. E Davi diz assim: por aliança que eu fiz com seu pai Jonatas, durante todos os dias da minha vida, durante toda a sua existência, você vai se assentar junto comigo à mesa. Você terá pensão vitalícia. Quantos banquetes Davi não fizera? Quantas personalidades ele não recebera? Mas sempre vinha esse menino manco para se sentar à mesa. Eu e você nos encaixamos bem nessa ilustração como Mefibosete. O Senhor te chamou você
A mesa do Senhor é escandalosa, ela reúne os mancos, reúne aqueles que pisaram na bola e que querem restaurar pela aliança com Jesus. Nós vamos novamente cantar esta canção. A minha casa servirá ao Senhor, como Josué falou. Queria que você que estivesse presente aí com a sua família, que vocês estivessem juntos. Se você tiver alguém do lado sozinho, abrace também essa pessoa. Não deixa ninguém sozinho, por favor. Seja um momento de casa de Deus, de você abençoar. Perceba aí se tiver alguém sozinha, por favor, abrace. Nós vamos invocar a bênção do Senhor sobre a casa. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença, como bom perfume, Teus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Pai, o Senhor conhece cada casal, cada família, cada homem, cada mulher, cada filho que aqui está nesta noite. E é na nossa casa que muitas vezes aquele monstro que está dentro de nós aflora. E nós te pedimos perdão porque nós não queremos ser isso, nós queremos ser essa descendência abençoada, aliançada. Obrigado porque mancos éramos, mas em Cristo Jesus recebemos pensão vitalícia para participar do banquete. Que nesta noite o Senhor receba, que nesta noite o Senhor desperte em cada coração esse desejo de resgatar o valor da mesa. Um lugar de temor, um lugar de alegria, um lugar de valorização, um lugar de bênção, um lugar de futuro. Que seja assim em cada lar, com a configuração que for, que isto aconteça. Nós pedimos assim,
em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar?